Você já imaginou um tanque que parece um prédio de 2 andares lutando no meio da mata fechada? Pois é, o M3 Lee era considerado um dinossauro no deserto contra os alemães, mas quando ele chegou na Birmânia, o jogo virou completamente. Enquanto na Europa ele era um alvo fácil, nas selvas da Ásia ele se tornou uma fortaleza móvel indestrutível. Os japoneses simplesmente não tinham nada que pudesse parar esse monstro cheio de canhões. Foi um massacre blindado no meio do barro e das árvores. A história do M3 Lee e da sua versão britânica, o Grant, na campanha da Birmânia é bizarra e fascinante. Em 1944, esse tanque já era visto como ultrapassado. Ele tinha um design estranho, com um canhão principal de 75mm montado no lado do casco e outro de 37mm lá no topo, numa torre giratória. Isso deixava ele muito alto e desajeitado. Bem-vindo ao canal. Escreva de qual cidade você está nos assistindo. Que horas são aí agora? Qual é o próximo tópico que você quer ouvir? Eu li tudo e respondo aos seus comentários. Não se esqueça de se inscrever e curtir este vídeo para que o algoritmo mostre este vídeo para um público maior. Então vamos continuar. Mas, quando os britânicos enviaram esses blindados para lutar contra o exército imperial japonês, aconteceu algo que ninguém esperava. Os japoneses tinham ótimos soldados, mas os seus tanques eram, sendo sincero, muito fraquinhos. O blindado japonês mais comum não conseguia nem arranhar o aço do M3 Lee. Nas batalhas de Imphal e Kohima, o M3 Lee virou a mesa. Como o canhão de 75mm ficava baixo no casco, ele era perfeito para atirar direto nos bunkers e esconderijos que os japoneses cavavam no chão. Era como ter um canhão de artilharia móvel que não parava por nada. Além disso, o M3 Lee era cheio de metralhadoras, o que ajudava a limpar a infantaria inimiga que tentava chegar perto com minas magnéticas. A altura do tanque, que era um defeito no deserto, virou uma vantagem na selva. O comandante, lá no alto, conseguia enxergar por cima da vegetação baixa, algo que tanques mais baixos não conseguiam fazer. Os tripulantes britânicos e indianos adoravam o bicho, porque sabiam que, lá dentro, eles estavam praticamente seguros contra qualquer coisa que os japoneses disparassem. Imagina o desespero dos soldados japoneses tentando parar esse prédio de metal que cuspia fogo por todos os lados. O M3 Lee foi o grande responsável por quebrar as linhas de defesa inimigas em terrenos que todo mundo achava impossíveis para tanques. O que tornava o combate na Birmânia um verdadeiro inferno era a proximidade. Diferente do deserto, onde você via o inimigo a quilômetros, na selva o perigo surgia a 5 metros de distância. Os soldados japoneses eram famosos por sua bravura extrema e muitas vezes tentavam ataques suicidas contra os blindados. Eles vinham correndo com granadas amarradas no corpo ou minas de vara para tentar explodir as lagartas do tanque. Para contra-atacar isso, as tripulações do M3 Lee desenvolveram táticas brutais. Eles andavam em grupos, e se um soldado inimigo subisse em um tanque, o tanque do lado disparava metralhadoras diretamente na blindagem do companheiro. Como o aço do Lee era grosso, as balas ricocheteavam e limpavam o inimigo da lataria sem machucar quem estava lá dentro. Era o chamado banho de chumbo. Outro detalhe curioso era a manutenção. O M3 Lee era um tanque pesado para aquelas pontes de bambu e trilhas de lama. Muitas vezes, os engenheiros britânicos e indianos tinham que reconstruir estradas inteiras só para o general Lee passar, mas valia a pena. Um único M3 Lee posicionado no topo de uma colina, como aconteceu em Assam, conseguia segurar um regimento inteiro de infantaria japonesa. Eles usavam um canhão de 75mm com munição explosiva para destruir as árvores e tirar o disfarce dos atiradores de elite. No final da campanha, o M3 Lee foi o grande herói esquecido. Enquanto no resto do mundo o Sherman levava toda a fama, nas montanhas e pântanos da Birmânia, o velho e estranho Lee foi quem garantiu a vitória dos aliados. Ele provou que não existe tanque ruim, existe tanque no lugar errado. E para os japoneses, o M3 Lee estava no lugar certinho para acabar com os planos do Império. É uma lição de história pura. Às vezes, o que sobra de uma guerra vira a arma secreta de outra. O M3 Lee saiu de cena na Europa como um fracasso e entrou para a história na Ásia como uma lenda imbatível. O fim da jornada do M3 Lee na Birmânia é o encerramento de um dos capítulos mais curiosos da engenharia militar. Quando a guerra finalmente começou a soprar a favor dos aliados e a estrada para Rangoon foi aberta, o Lee já tinha feito o trabalho pesado. Ele não era apenas um veículo de combate, ele se tornou um símbolo de segurança para a infantaria que avançava a pé.
Ver a silhueta alta e desajeitada do M3 surgindo na neblina matinal da selva era o sinal de que o suporte de fogo pesado tinha chegado. À medida que o conflito avançava para 1945, alguns modelos mais novos, como o Sherman, começaram a aparecer em maior número. Mas os veteranos das divisões indianas e britânicas ainda guardavam um carinho especial pelo velho Lee. Afinal, foi ele quem aguentou o tranco quando ninguém mais acreditava que um tanque pudesse operar em terrenos tão íngremes e lamacentos. O grande legado do M3 Lee em Burma foi provar que a versatilidade de ter dois canhões, o de 75mm e o de 37mm, era uma vantagem tática incrível em combates de curta distância. Enquanto o canhão maior explodia fortificações, o menor cuidava de alvos móveis ou ninhos de metralhadoras em níveis diferentes de elevação. Foi um uso brilhante de uma máquina que muitos consideravam um erro de design. Quando a paz finalmente foi assinada, a maioria desses blindados acabou sendo deixada para trás ou sucateada, já que não fazia sentido transportá-los de volta para a Europa ou para os Estados Unidos. Muitos acabaram enferrujando no meio da vegetação densa que um dia ajudaram a conquistar. Hoje, olhar para as fotos de um M3 Lee coberto de lama na Birmânia é entender que, na guerra, o que importa não é ser o projeto mais moderno do papel, mas sim ser a ferramenta certa para o terreno mais difícil do mundo. Ele saiu de cena como o rei da Birmânia, o tanque que transformou uma fraqueza em uma força imparável e garantiu que o avanço aliado nunca parasse, nem mesmo diante das selvas mais impenetráveis. Uma despedida digna para um guerreiro que nunca fugiu de uma briga, por mais estranho que fosse seu visual.